More, em 1516, vale tanto para a questão da pena de morte, porque há um momento do livro em que um cardeal arcebispo está conversando com o viajante português Rafael Iptolodeu. Iptolodeu em grego significa um contador de histórias. E ainda outro personagem, que era o Thomas More, eles estão discutindo, debatendo sobre a pena de morte que, instituída na Inglaterra no início do século XVI, não havia contribuído para diminuir a criminalidade violenta, os assaltos, os roubos, os assassinatos. E eis que então este Rafael Iptolodeu observa para os outros: olha, muito mais eficaz do que infligir este castigo horrível a quem não tem outra alternativa senão de primeiro tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. E com base nesta reflexão de Thomas More em Utopia, um amigo dele chamado Juan Luis Vives, espanhol, escreveu para o prefeito da cidade flamenga de Bruges, na Bélgica hoje, de subvencione pauperum decite necessitatis, um tratado de subvenção aos pobres, onde, pela primeira vez na história, propõe a garantia de uma renda para todos os seus habitantes. Então veja que é uma proposta que vem de longe, os seus fundamentos estão em pensadores de todas as religiões, pelos mais diversos. Podemos seguir um pouco mais adiante na história e nos depararmos em mais uns 200 anos, com outro Thomas. Eu me refiro a Thomas Paine, P-A-I-N-E. Thomas Paine nasceu na Inglaterra em 1734, em Thetford. E mais tarde ele se tornou um amigo de Benjamin Franklin, aquele homem de grande influência na sua época, que inventou o para-raios. Antes só se usavam monóculos, ele inventou os óculos. E Benjamin Franklin persuadiu Thomas Paine de ir viver na América antes da independência. E para lá ele foi como um coletor de impostos e arguto observador de costumes e de valores. E começou a escrever ensaios que tiveram enorme impacto na mente dos americanos. O presidente George Washington escreveu para um amigo que nenhum outro ensaio tivera tamanha influência na mente dos americanos para lutarem por sua independência quanto Common Sense, senso comum, que foi publicado e distribuído uma tiragem fantástica para a época na cidade da Filadélfia e nas 13 colônias, 150 mil exemplares de senso comum, Common Sense, em janeiro de 1776. Pois bem, em 4 de julho, 6 meses depois de 1776, os americanos proclamaram a sua independência. E o que dizia Thomas Paine em senso comum? Coisas como: contraria o bom senso que uma ilha domine o continente, e outras como tais. Acontece que, proclamada a independência, Thomas Paine começou a se sentir muito perseguido na América por causa de suas ideias consideradas tão ousadas e progressistas. Então ele resolveu seguir para sua terra natal, Inglaterra. Mas lá chegando, imagine, começaram a queimar os seus livros. Este homem responsável pela perda da nossa principal colônia. E então ele resolveu seguir para a França
e se engajou de tal maneira na luta por liberdade, igualdade, solidariedade, fraternidade. Liberdade, igualdade, solidariedade, que 3 anos após a Revolução Francesa de 1789, embora estrangeiro, os franceses o elegeram constituinte francês. E, como tal, em 1795, ele escreveu um ensaio denominado Justiça Agrária, de apenas 20 páginas, que vocês poderão ler no meu livro, Renda de Cidadania, aqui está em português, republicado, onde Thomas Paine explica que a pobreza tem a ver com a civilização e a instituição da propriedade privada. Ali na América, onde ele tinha estado antes da independência, ele não observou ali tamanha destituição de pobreza quanto existia nas vilas e cidades da Europa naquela época, 220 e tantos anos atrás. Por quê? Porque na América a propriedade era comum entre os índios. Mas ele considerava que era de senso comum que uma pessoa que cultive a terra, que realize benfeitorias na terra, possa usufruir do seu trabalho na sua propriedade. Mas era o seu plano que toda pessoa que assim o fizesse separasse uma parcela do seu rendimento para o fundo que a todos pertenceria, e deste fundo, uma vez acumulado, se pagaria a cada pessoa residente naquele país, e essa seria uma proposta válida para todos os países, se pagaria a cada pessoa residente naquele país um capital básico e uma renda básica cada ano, como um direito inalienável de todos participarem da riqueza comum daquela nação que lhes foi retirada quando instituída a propriedade privada. Uma solução de bom senso. 1795, e tantas pessoas foram contribuindo. Depois de Thomas More ter feito a proposta da garantia de uma renda e ali nos países europeus, e mesmo na Inglaterra, se desenvolveram a chamada Lei de Assistência aos Pobres, da Poor Laws. Mas elas tinham diversos mecanismos de burocracia que foram muito criticados pelos economistas clássicos como Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, e mesmo, noutra perspectiva, pelo Karl Marx. Mas outros economistas clássicos, como John Stuart Mill, propôs também que se assegurasse a todos o mínimo para a sobrevivência. E ali, ao tempo em que Karl Marx escreveu em Bruxelas o Manifesto Comunista, naquele mesmo ano, um economista, um pensador belga, elaborou também já uma proposta que se deveria cobrar de todos os proprietários de imóveis uma certa taxa para prover naquele município uma renda básica igual para todos. E podemos seguir mais adiante na história e nos depararmos no início do século XX com o filósofo Bertrand Russell, que em Os Caminhos da Liberdade, em 1918, sobre os grandes movimentos que haviam abalado a Europa antes da Primeira Guerra Mundial, o sindicalismo, o socialismo e o anarquismo, ele chega a certa altura e diz que o seu plano é exatamente esse, de prover a todas as pessoas o suficiente para as suas necessidades vitais
e daí para frente cada um vai ter aquilo que conseguir, o seu talento, esforço, criatividade e assim por diante. E daí nos anos 19, 20, 21, nos anos 30, 40, economistas no mais largo espectro na Europa, vocês poderão ver nos meus livros, o casal Dennis Milner, Abel Milner, a senhora Grace Williams, a grande economista Grant Robinson, que no livro sobre a teoria do emprego propõe que se distribua uma libra esterlina a todas as pessoas todos os sábados. O economista Friedrich von Hayek, que foi um prêmio Nobel de Economia, que fez críticas ao comunismo, ao nazismo, ao fascismo, aos sistemas totalitários, defensor da economia de mercado, mas ele observa que se deveria prover a todos um mínimo para a subsistência. E também Ava Lerner, que com Oscar Lange escreveu e propôs uma teoria econômica do socialismo de mercado, propôs que se instituísse um imposto de renda negativo através de uma soma fixa para todos os habitantes de cada país. Em 1946, o outro prêmio Nobel de Economia, George Stigler, numa análise sobre o salário mínimo, observa que se quiser de fato prover o pleno emprego e erradicar a pobreza, ainda mais eficaz seria se instituir a garantia de uma renda mínima através de um imposto de renda negativo. Muitos foram os economistas nos anos 60 que passaram a desenvolver a ideia da garantia de uma renda mínima através de um imposto de renda negativo, dentre os quais o economista que escreveu O Capitalismo e Liberdade, Milton Friedman, Prêmio Nobel de Economia da Universidade de Chicago, assim como o seu grande debatedor e considerado um keynesiano, aliás, o próprio John Maynard Keynes, considerado o maior economista do século XX, que em 1936-37 escreveu a teoria geral da moeda, do emprego e dos juros. Ele, em 1939, escreveu para o jornal The Times 2 artigos onde desenvolve o seguinte pensamento. O artigo se chamava How to Pay for the War, que como a Inglaterra teria que se preparar para enfrentar a guerra alemã e depois do Japão, então ele disse que seria necessário separar o suficiente para a defesa, mas como iria haver problemas sociais graves, seria importante se separar 2% do produto nacional bruto da Inglaterra na época, que era de 5 bilhões de libras esterlinas, portanto 100 milhões de libras esterlinas para prover a toda a população uma renda básica. E então, em 1962, o Milton Friedman, ao mesmo tempo que ele disse que o capitalismo seria o sistema mais consistente com a liberdade do ser humano, mas reconhece no capítulo sobre a pobreza que o capitalismo não enfrenta bem a pobreza se você quiser fazê-lo de forma mais eficiente, sem atrapalhar tanto o sistema de mercado. Então, o melhor seria instituir um imposto de renda negativo que resultaria na garantia de uma renda mínima para todos. Ou seja, vamos supor, se uma pessoa não recebesse o equivalente, digamos, a certo patamar de renda, digamos que fosse R$700 por mês, então todos os adultos passariam a ter direito de receber
50% da diferença entre aquele patamar, R$ 700, e o nível de renda da pessoa. O mínimo, portanto, seria 350 para cada um. Se uma pessoa recebesse 400, teria o direito de receber mais metade da diferença entre 700 e 400, mais 150, seu rendimento passaria para 550 e assim por diante. O economista James Tobin, por forma independente, também elaborou, nos seus estudos sobre o combate à pobreza, a proposta de um imposto de renda negativo para garantir uma renda mínima a todos. Então, são dois grandes economistas de formações bastante diversas, que debateram muito sobre a natureza da política econômica nos Estados Unidos, mas que neste ponto estavam de acordo. Vocês poderão ler no meu livro uma entrevista que eu fiz no ano 2000, tanto com Milton Friedman como com James Tobin a respeito. E, pois bem, em 1968, James Tobin, Paul Samuelson, 1.200 economistas enviaram para o Congresso Nacional norte-americano um manifesto onde propuseram que o Congresso norte-americano aprovasse um sistema de garantia de renda através de um imposto de renda negativo. Era presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, que chamou para o seu gabinete um arquiteto de propostas de combate à pobreza dos governos John Kennedy e Lyndon Johnson, o Daniel Patrick Moynihan, que depois se tornou senador por Nova York, antecessor de Hillary Clinton, e este propôs, e o Richard Nixon falou em 1969 para os norte-americanos que os Estados Unidos iriam fazer duas coisas que até uma geração anterior era considerada impossível. Primeiro, colocariam os pés na Lua, e o Neil Armstrong tinha acabado de pôr o pé na Lua em julho de 1969, e iriam erradicar a pobreza através daquele plano, segundo o qual, o Family Assistance Plan, o plano de assistência à família, segundo o qual toda a família nos Estados Unidos que não recebesse, pelo menos na época, 3.900 e tantos dólares anualmente, hoje seriam uns 20 mil dólares, passaria a ter o direito de receber 50% da diferença entre aquele patamar e o nível de renda da pessoa. A proposta foi aprovada na Casa dos Representantes, House of Representatives, mas chegou no Senado, um debate ali, por 10-6 na Comissão de Finanças, foi negado. O senador perguntou ao responsável: puxa, mas então temos lá dois chefes de família, um vai todo dia para o trabalho, o outro fica na sua cadeira de roda, de balanço ali no terraço todo dia, esse também vai receber uma renda mínima? Sim, vai ser igual para todos. Então voto contra. Uma mentalidade assim muito conservadora, houve a negação, e acontece que o debate continuou, e mesmo quando Richard Nixon disputou novamente a presidência, no lado democrata, o candidato foi o senador George McGovern, que teve como assessor o economista James Tobin. E James Tobin propôs a McGovern que propusesse aos norte-americanos o chamado Demo Grant, que significaria $1.000 por ano, hoje seria no mínimo $10.000 por ano, que era 1972. Tinha feito um trabalho para o Colégio da Europa, em Bruges, e ganhou o prêmio de melhor trabalho. Com isso recebeu algo como $4.000. Então
Ele chamou, em 1986, todos os amigos e pessoas que ele sabia que estavam estudando as formas de transferência de renda na Europa e que tinham simpatia pela proposta da garantia de uma renda incondicional para todos. E eles, então, em 1986, fundaram a BIAN, Basic Income European Network, ou Rede Europeia da Renda Básica. E desde então, a BIAN vem organizando congressos internacionais. O 13º Congresso Internacional da BIAN se deu aqui em São Paulo, na Universidade de São Paulo, e a companhia Paulo Calder, o médico me recomendou mesmo. Muito obrigado. Ótimo, boa hora. Então, veio. Então, daí ele convidou cerca de 50 economistas que, em Louvain, na Bélgica, fundaram a Rede Europeia da Renda Básica. E eu, mais e mais, passei a interagir. Quando eu me tornei senador, vou voltar um pouquinho. Eu me tornei fundador do PT em 10 de fevereiro de 80, há 33 anos, e me lembro que nos anos 80, juntamente com o professor Paul Singer, que vocês conhecem tão bem, nós dois, lá na Vila Clementino, na rua 11 de junho, onde era a sede nacional do PT, muitas vezes procurávamos mostrar a direção nacional ao Lula e outros companheiros que deveria o PT colocar como objetivo também a defesa da garantia de uma renda mínima. E naquela época, e mesmo no início dos anos 90, eu havia conhecido bem o conceito da garantia de uma renda mínima através de um imposto de renda negativo. Em 91, quando senador pela primeira vez, em abril de 91, eu apresentei um projeto de lei para instituir a garantia de uma renda mínima através de um imposto de renda negativo. A proposta chegou a ser aprovada pelo Senado em 16 de dezembro de 91 por todos os partidos. Então, nós dois explicamos na reunião de 50 economistas de Belo Horizonte a proposta da garantia de uma renda mínima e, na ocasião, o economista professor José Márcio Camargo observou: olha, é uma boa ideia, mas deveríamos começar a garantia de uma renda mínima para as famílias carentes que tenham crianças pequenas em idade escolar, desde que as crianças, digamos, de 7 a 14 anos, estejam frequentando a escola. E ele escreveu, porque assim iríamos cortar o círculo vicioso da pobreza, porque se os pais mandam as crianças trabalhar precocemente e elas deixam de estudar, quando chegam à idade adulta, elas não têm condição de ter um bom trabalho mais qualificado. E então, ele escreveu sobre isso na Folha de São Paulo, em dezembro de 91, outra vez em 93, e também lá em Brasília, o professor Cristóvão Buarque, da Universidade de Brasília, e depois candidato a governador e eleito pelo PT, em 1994, o Cristóvão Buarque me chamou e disse: olha, eu vou defender a garantia de uma renda mínima na minha campanha, venha nos ajudar. Eu apoiei, e eleito logo em janeiro de 95, ele introduziu um programa de renda mínima associado às oportunidades de educação, que também denominou Bolsa Escola, que começou numa das cidades de Brasília. Ao mesmo tempo, ao final de 94, o prefeito José Roberto Magalhães Teixeira, de Campinas, do PSDB, que havia lido os artigos de José Márcio Camargo, me chamou para
conversar lá em Campinas com ele, com o PT, porque o vereador do PT, César Nunes, na época, tinha sido o único que, contrariamente à proposta da renda mínima associada às oportunidades de educação, mas porque não tinha sido aceito as emendas que ele tinha proposto de acordo com a lei da criança e do adolescente, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eu fui lá, nos reunimos bastante e disse que era uma proposta consistente com a que eu apresentara no Senado e na segunda votação do projeto, o nosso vereador votou favoravelmente, mas o que aconteceu foi que, em 95, em Campinas e no Distrito Federal, se iniciaram as primeiras experiências de garantia de renda mínima associadas às oportunidades de educação. Em outubro, o Palocci, até também, que me chamou, eu fui até lá, fiz palestras para a Câmara Municipal e para toda a sua equipe, e daí Belo Horizonte, Belém, Mundo Novo, dezenas de municípios seguiram na direção de desenvolver os programas de renda mínima associados à educação ou Bolsa Escola. Daí, no Congresso Nacional, eu até em 1996 convidei o professor Felipe Rampares para uma audiência que consegui junto ao presidente Fernando Henrique Cardoso e o ministro Paulo Renato Souza, e o Felipe Rampares, defensor da renda básica incondicional, transmitiu ao presidente as qualidades da proposta da renda básica incondicional, mas disse que iniciar a renda mínima associada às oportunidades de educação seria um bom início, até porque iria estar relacionado ao investimento em capital humano. E o presidente Fernando Henrique Cardoso, então, deu o sinal verde para a aprovação